Boa noite. As crianças vão sair, elas já sabem, vão lá para a linguagem delas. Então, boa noite você que está em casa aí. Então, tem a movimentação aqui, mas são as crianças indo para um culto na linguagem delas, tá bom? Vamos lá. Nós temos estudado aqui, eu tenho já a terceira vez que eu venho falar sobre os salmos messiânicos. Você que não pegou, vou dar uma breve explicação, né? Salmos messiânicos são aqueles que falam diretamente de Jesus Cristo, né? Não tem uma classificação, esse salmo é messiânico, não tem. É que, na verdade, os estudiosos, os teólogos, eles falam, o salmo messiânico é aquele que ele refere-se diretamente ao Messias e que ele é explicado no Novo Testamento. Se nós formos lembrar, não é o texto dessa noite, é só para lembrar, em Lucas capítulo 24, quando Jesus está lá falando, após a sua ressurreição, com aqueles discípulos no caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, no verso 44, ele diz assim: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ora, aqui salmos se refere ao livro de sabedoria, mas são os salmos. Então, alguns desses salmos falam diretamente do Messias, todas as escrituras falam do Messias. E os apóstolos, eles interpretam, e eles dizem, ó, aqui está o cumprimento. Já falamos do Salmo 110, falamos sobre 2 versículos. Hoje eu vou tentar falar inteiro de um versículo, não só de um versículo, mas de um salmo inteiro, que é o Salmo número 2. Vamos lá para o Salmo número 2, e aí nós vamos ler juntos o Salmo de número 2, que é considerado também um salmo messiânico. Até aqui na minha tradução aqui, que é a Almeida Corrigida Fiel, e acima tem um título que a editora que colocou, não está na Bíblia, né? Diz assim: a rebelião dos gentios e a vitória do Messias. Então, nós vamos lá ler esse salmo messiânico, Salmo 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Até aqui nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque agora nós já vivemos numa época onde o Messias, o teu Filho Jesus, já veio, e nós podemos ler e com mais confiança humana, Senhor, porque já aconteceu, já é histórico. Jesus veio, morreu por nossos pecados, ressuscitou e venceu a morte. Mas mesmo assim, ó Pai, talvez tenha pessoas aqui no templo, ou aí em casa, onde estiver assistindo, que ainda não reconheceram Jesus como o Messias, o teu Filho, o Filho de Deus que dá a salvação ao mundo. Se tem alguém assim, nesta condição, esta noite, eu te peço que o Senhor toque no coração, para que ele se manifeste,
e creia no seu coração e confesse com sua boca, para que haja salvação nessa noite. Instrua-nos, Pai, segundo tua bondade e misericórdia, segundo tua sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus, o Messias. Amém. Vamos lá então, vamos nesse Salmo, número 2. Você vai notar, se tiver com a sua Bíblia aberta, aí olha, pode usar a Bíblia no celular, não tem problema, tá? Não é pecado, não é pecado. Só vou dizer para você, no papel parece mais rico, por exemplo. Quando você está aí com a folha aberta no papel, você vai ver o Salmo 3 vai dizer, Salmo de Davi. O Salmo 4 vai dizer, Salmo de Davi. Não todos os salmos, mas muitos salmos vem escrito o autor. E este salmo aqui tem algo interessante. Ele não diz Salmo de Davi, ele diz só Salmo. Nem todos os salmos, como eu falei, tem Salmo de Moisés, tem Salmo de Asaf. Mas este aqui é de Davi. E quem nos disse que é de Davi está lá no Novo Testamento. Olha que interessante. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vou voltar para lá para a gente estudar o Salmo. Só quero dar essa curiosidade para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos capítulo 4. Estamos aqui no discurso de Pedro. E daí, eles, no discurso não, com Pedro e os apóstolos estão aí. E no verso 24, os apóstolos falam, e ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então fala que é de Davi, porque menciona esse salmo e fala que é de Davi. Interessante isso. Nos outros salmos não, mas aqui fala que é de Davi. E mais, esse salmo aqui é o salmo número 2. Como eu sempre falo para os irmãos, e é uma verdade, a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos e em versículos, mas os salmos, os livros de sabedoria, eles tinham, não estava escrito capítulo 1, capítulo 2, mas eram compilados numa sequência, numa sequência de salmos. E este salmo é o segundo salmo, é o salmo número 2, que também Paulo diz que ele é o número 2. Achei curioso isso, quer ver? Está em Atos comigo? Vamos lá, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Verso 33. Olha o que está escrito. Como também está escrito no Salmo 2. Meu filho és, hoje te gerei. Olha, curiosidade desse salmo. É o Salmo 2, é o Salmo 2, que Paulo fala que ele é o segundo mesmo. E ele já está. Isso nos diz algo interessante. O Salmo, ele tem a sequência que era conhecida desde o tempo dos apóstolos. Embora, quando tivemos lá os manuscritos do Mar Morto, a gente viu que a Bíblia foi preservada no Antigo Testamento mesmo. Aí a gente pode confiar, passado 2000 anos, continuamos com a mesma Bíblia. Esse é o milagre do Senhor. Mas vamos lá, estudar esse salmo. Vai ser um pouco mais rápido, porque os irmãos sabem, quando eu vou nos detalhes, eu paro no primeiro versículo e aí eu fico, Eu tive que pregar 2 versículos em 2 mensagens. Eu vou tentar falar o salmo inteiro, hein? Vamos até lá? Salmo 2, volta comigo lá. Salmo, capítulo 2, verso 1. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Esse amotinam, depende da sua tradução, vai estar escrito enfurecem. A ideia aqui é de um ajuntamento com raiva. Essa é a ideia. E por que eles ficam com raiva? Eles ficam com raiva por causa do versículo 2. Os reis da terra
se levantaram e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Na verdade, o que é que os povos ficam com raiva? Ficam com raiva porque não querem seguir a lei do Senhor. Nietzsche, que é um profeta, um filósofo alemão, morreu doido, hein? Morreu louco. Ele é um precursor do chamado niilismo. Ele fala: não existe Deus, não. E olha a consequência disso. O pastor Neil, que é professor, ele diz que tem visto muitos alunos dizendo que são ateus. Mas por que não acredita em Deus? Irmãos, porque para o ser humano é bom não acreditar em Deus, porque daí eu não tenho regras. Quem disse o que é certo e o que é errado? Quando você, hoje é dia dos pais, quando você vai educar o seu filho, tem coisas que não adianta você dizer: não faz isso porque é feio, não faz isso porque Deus não gosta. Vai na Bíblia e fala para ele: olha, não faz isso porque a Bíblia diz que não é para fazer. Porque é feio não, de repente é bonito. Hoje é bonito algumas coisas que no passado era feio. Não tem padrão? Não. Porque é feio não, porque a Bíblia diz, e quando você tem a Bíblia, você tem um padrão. E aí o que eu digo? Eu digo: não tem Deus, e daí eu não tenho padrão. Pensa bem, nós estamos vendo a guerra de Israel, e aí o Alexandre Druta, que é o pastor que já falou aqui sobre isso, ele tem mais propriedade do que eu. Mas sabe qual é a briga daquele Irã, por exemplo, os países que são contra Israel? É dizer que não houve o êxodo. Não, aquele negócio de êxodo não existiu. Que é isso? Aí começa. Não cabia tanta gente no deserto. Um monte de teorias. Por quê? Porque o primeiro mandamento é: eu, o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Se não teve terra do Egito, se não teve escravidão, eu não tenho Deus. E daí cai fora toda a teoria, né? Toda a base teológica do primeiro mandamento. Irmãos, não se enganem, nós temos que ter personalidade para estudar a Bíblia crendo nela. É isso que temos que fazer. Senão, irmãos, nós vamos deixar enganar para as coisas. É disso que nós temos que tomar cuidado. Então, o povo não quer. O povo que falamos, o mundo, não só moderno, já passamos por várias fases disso, que o mundo não queria saber das normas do Senhor. Mas o livro que se considera o mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. É o livro mais antigo. E se você for comigo em Jó, é um livro antes de Salmo, está no Salmo 2, é fácil. Jó, capítulo 9, verso 2. Como é que Jó se defende? Ele diz assim: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz? Todo o país, toda a sociedade que vai contra Deus não tem paz. Então você tem que pensar. Talvez a tua vida não esteja sendo uma vida de paz. Não fica contendendo contra Deus. Tem que obedecer. É só isso. Eu falei com uma pessoa essa semana, com um irmão de outro estado até, e estava falando: não, porque não deu certo isso, não deu certo aquilo. Não, está faltando Mateus 6, 36, 33, busca primeiro o reino de Deus, e o resto vai dar certo. É isso que a Bíblia diz, acredita nisso. Agora a gente fica acertando as coisas, e fala: olha, se der eu encaixo Deus aqui. Se Deus é um episódio da sua vida, as coisas não vão dar certo. Não vão dar certo. Pastor, eu lembrei de você hoje, pastor. Hoje meu carro quebrou, né? E eu estava de Uber. Aí falando com o rapaz, ele disse: ontem eu fui lá pegar o pessoal da noite numa festa. Aí eles vieram com a bota toda suja de barro. Eu falei assim: por favor, tira a bota, tá tudo sujo. Eles: não, não vamos tirar não. Sujou meu carro. Eu falei: olha, quando você pega um Uber, você está alugando um carro. É isso que você está fazendo, quando você pega um Uber, um táxi, tá? O que a Bíblia diz? O que Jesus falou?
Se você não cuidar do que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? O que quer dizer? Se eu tenho um carro, uma casa alugada, eu vou cuidar melhor do que é meu, para Deus me dar o meu. Aí sabe quando você falou, eu faço isso, eu falei, então você faz o que é certo, que a Bíblia manda, mesmo como você fala, pastor, mesmo que ele nem seja crente, pela música que ele estava ouvindo não parecia ser crente, mas mesmo assim não importa, se ele faz o que a Bíblia manda, dá certo a vida dele, não dá para salvação, mas a vida aqui dá certo. Então você tem que pensar nisso. Será, a primeira coisa, os povos aqui, voltando para o Salmo, capítulo 2, eles pensam coisas vãs, coisas que não têm sentido. Qual é o sentido? Eu vou agir sem pensar nas regras de Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É vã. Vã é uma coisa que só tem casca e não tem conteúdo. Esta é a ideia de vã. Essa ideia de vaidade, vaidade das vaidades, porque isso é a ideia. Então você pense comigo, se a sua vida às vezes pode estar sendo uma vida vã, porque fica contendendo com Deus, fica pensando nas coisas que não são para fazer, que não tem o padrão de Deus, e aí não dá certo. E o que vai dizer mais? Agora vamos pegar o verso 2 aqui. O verso 2 diz assim: os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí, nós vamos ver as referências diretas ao Messias. O versículo 1 não, mas o versículo 2 é uma referência direta ao Messias. E aí que os teólogos, eles consideram este salmo como messiânico, porque aí vem os apóstolos e interpretam este versículo como sendo referente a Cristo, diretamente, não infere, não declinam, não pensam que não, diretamente. Quer ver? Voltamos para aquele primeiro texto que eu li, em Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 24. Vou ler primeiro, só vou estender um pouquinho mais, tá bom? Eu já li isso no começo da mensagem. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verso 1 e 2 do Salmo 2. Porque verdadeiramente contra seu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Dá uma olhada. Lembra da discussão? Pilatos, quando vai julgar Jesus, eu não vou ler, tá lá em Lucas 23, tá? Mas a Bíblia diz que Pilatos, quando ele fala, Jesus da Galileia, isso daí é a jurisdição de Herodes, mandou para Herodes. Herodes vai, satiriza Jesus, fala, não é meu, volta para Pilatos, não é comigo. Mas um versículo só eu vou ler, Lucas 23, olha, você que não tem a destreza aí de encontrar os versículos, depois você lê de novo, você pega aí nas redes sociais, da igreja e ouve e vai anotando, tá bom? Mas olha, Lucas 23, no verso 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um contra o outro. O que os apóstolos dizem? Isso é o cumprimento do Salmo 2.
os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor. Eles estavam cumprindo uma profecia. O Senhor Jesus, ele cumpre todas as profecias. Todas as profecias. Por mais que você ouça, né, a gente fica sempre naquelas dúvidas de detalhes que não é o objetivo do livro, da Bíblia. Às vezes tira uma dúvida, tá vendo, o galo cantou 2 vezes ou cantou 3 vezes. Irmão, primeiro que não tem contradição, mas mesmo quando há, o objetivo não é ficar estudando galo. O objetivo que Pedro negou, é isso que é dói, ele fica preocupado com o galo. Pessoal, o galo, se aquele galo continuou cantando, algum vizinho matou e comeu aquele galo na panela. Não se preocupa com ele, o problema é Pedro. É como aqui, os apóstolos estão dizendo, está vendo o cumprimento da profecia. E aí eu queria falar com você, que é uma pessoa que estuda a Bíblia, ou você que está aí, olha, vivendo nesse mundo, estudando nas faculdades e tal. Cuidado, não deixa que as pessoas te convençam. Não tem como te convencer. Talvez você não precise de brigar, porque eles têm argumentos, sabia? Eles têm. E por que eles têm argumentos? Eles têm argumentos porque eles se baseiam na ciência e nós na fé. E às vezes perdemos. E quando eu penso nisso, você que estuda, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que até 200, eu acho, mais ou menos, 200 anos atrás, não tinha uma prova de que o rei Davi existiu. Nada. E daí era fácil algum arqueólogo dizer, está vendo? Não existe. Não tem prova nenhuma disso. Só que hoje tem. Só que aquele arqueólogo de 200 anos atrás morreu. Então, o que a ciência, tenha certeza, ela vai aumentar, como a Bíblia diz, e no final ela vai comprovar tudo. Porque sabe o que a ciência faz? A ciência não cria nada. A ciência simplesmente descobre os mecanismos que o Senhor Deus já tinha feito antes. É só isso. É só isso. Foi a ciência que criou, olha, eu vou fazer a Terra girar em torno do Sol. Foi a ciência que criou isso? Não. Ela descobriu. Só isso. Então, não caia nessa. O Senhor Jesus, Ele é o Messias. Ele é o Messias interpretado pela Bíblia mesmo. Ele é o Messias porque cumpriu tudo. Mas o que o mundo quer, nessa briga que ele fala do Salmo 2, está aqui, olha, o segredo está aqui no Salmo 3. Olha, 2, 3, tá? No versículo 2, versículo 3. No versículo 3, aquele povo que se une, a guerra das nações contra o ungido, o que ele quer? Rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Depende da tua tradução, vai estar escrito as suas algemas. Qual é a ideia aqui? A ideia é aquela que eu tenho falado para os irmãos aqui, olha, eles não querem se prender ao jugo, eles não querem se prender à regra, e isso, irmãos, é o normal do ser humano, o normal. Nós ajudamos as pessoas, moradoras de rua, nós temos serviço de capelania, mas eu conheço uma pessoa que optou ir para a rua porque não quer ter regras, ele não quer. Tem uma família, faz tempo que eu não tenho contato, mas a irmã ia lá visitar, levava comida, só que ele não quer voltar para casa porque ele não quer ter regras. Ele não quer ter regras, é só isso. Não quer ter. Sabe qual a diferença dele para nós? É que ele mora na rua, a gente também não quer ter regra. Só que um dia, quando Jesus Cristo nos tocou, a gente falou, agora eu vou obedecer, e daí eu tenho regra. E aí, apesar de não concordar às vezes, mas eu tenho regras. Então as regras me dizem que eu não posso passar no corredor de ônibus ali da ponte, e daí o pastor Neil, que ele sempre fala para a gente, eu vou lá e falo, mas eu tenho que obedecer essa regra porque eu sou crente. Mas na verdade, vou brincar com ele, depois ele brinca comigo, ele queria ser um morador de rua. Não quero ter regra. Não quero, é isso que ele quer. Claro, eu também, é isso que eu quero. Mas é isso. Vocês lembram que há poucos anos atrás, eu dizia para os irmãos e irmãs,
se você me der um pudim, eu acabo. Você lembra que, olha, uma vez a Mariana viajou, ficamos eu e o Tiago era solteiro em casa, era adolescente ainda, a gente comprou abacaxi, pastor, e um pote de 2 quilos de sorvete, nós falamos, vamos terminar com esse negócio aqui, ó. A gente acabou, olha que legal. Agora, irmãos, eu pego o exame, diz o açúcar está alto, tem uma regra, agora não quero mais. Quer sorvete? Não, é aquela colherinha assim, ó. Quando eu ia numa sorveteria lá em Camanducaia, quando meu sogro morreu, isso já 30 anos atrás, hein? Irmãos, era bom. O dono da sorveteria, seu Joaquim, os olhos dele ficavam 2 cifrão, que a gente sentava, pastor, e ele sabia, tudo que ele queria, a gente ia comendo, tudo, e depois repetia aquilo que a gente gostou, aí ele ficava feliz da vida, porque a gente chegava lá, não precisava mais ter cliente não, a gente fechava, imagina, ó, eu, Mariana e 3 Lima Nova, pequenininho, comendo sorvete. Irmão, o homem ficava feliz quando via aquela turma, assim, ó, parecia que era 30 pessoas, mas não era, eram só 5, mas que comiam por 30, não tinha regra. Agora eu escolho um e falo, é esse que eu vou provar e acabou. Por que eu tive que ter regra? Porque a falta de regra me mataria mais cedo, a falta de regra me faria sofrer muito. Do ponto de vista social e religioso, do mesmo jeito, uma vida sem regra vai te fazer sofrer muito, porque Jesus falou, você me ama, então guarda os meus mandamentos. O que são mandamentos? São regras. Mandamento é regra, é assim que funciona, não adianta você falar, pode parecer errado, mas mandamento é regra. Eu tenho mandamento, eu tenho uma regra, eu tenho que segui-la, para o meu bem, a regra é para o meu bem, os mandamentos de Deus são para o meu bem, é por isso, mas não, eles não querem, vamos sacudir essas algemas, eu não quero mais ser preso, só que na verdade, irmãos, nós sempre somos presos a alguma coisa, não tem jeito. O apóstolo Paulo, o que ele diz em Romanos, capítulo 6, Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 16, diz assim, tudo certo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. É assim que acontece. Eu era preso, pastor, está vendo, você não era preso a nada, você podia comer um monte de sorvete à vontade. Não, irmãos, eu era preso ao meu pecado de gula, porque eu já tinha matado a minha fome, eu não precisava de tomar 10 bolas de sorvete e depois sentar para saber qual que eu gostei, eu não precisava, era gula, sabe, eu já fui com adolescentes, não era essa igreja, fui até com meus filhos e amigos, sabe o que eles faziam? Nos rodízios, irmãos, olha, me perdoe a nojeira, eles iam, passavam mal, põe o dedo na garganta para depois voltar e comer de novo. Já fez isso, né? Tem uns que já fizeram aqui, hein? Não era novo, fazia isso. Mas só pense bem, você sempre tem um jugo, por isso é que quando você lê o Salmo, você fala, puxa, ainda bem que veio o Senhor Jesus, que disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você obedecer às regras de Jesus, você vai sofrer menos. Você pode até sofrer no corpo, não te isenta, mas na alma, com certeza você não vai sofrer. Porque o Senhor Jesus diz que Ele vai resgatar o nosso espírito. Então o nosso espírito será salvo sempre no dia do Senhor. Pode ficar tranquilo, mas tem que seguir as regras que são os mandamentos de Jesus. E Ele falou que são 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí a vida vai se resolvendo. Irmãos, a vida é complexa, mas ela não é difícil. Uma coisa complexa é uma coisa que tem muitos fatores envolvidos. É isso que é complexo.
mas ela não é difícil. Você pega a sua Bíblia e fala, bom, isso aqui está perto da Bíblia ou está longe da Bíblia? No Instagram e nas redes sociais tem não sei se é mulher ou homem, agora não sei. Eu sei que ele vai no mercado, tem um negocinho assim, ele fala, vou comprar ou não vou comprar? Aí tem uma coisinha assim, ele pega lá e começa a ler o rótulo. Isso aqui tem sódio, conservante, emulsificante, calcificante, matante, estonteante. Aí ele fala, não compro. E daí quando ele lê o rótulo que começa a falar, olha, isso aqui tem água, não tem... Aí isso aqui eu compro. A vida é mais ou menos simples assim. O que aquela pessoa do Instagram lá me ensinou é que você tem que ler o rótulo. Verdade, hein? A gente aprendeu a ler o rótulo com o Código do Consumidor, hein? Que antes a gente não lia rótulo, não. Não lia, irmão. Que é isso? A gente comprava o que vinha. Não vencia as coisas? A gente comprava aquele leite condensado, chegava em casa, abria, ele estava escuro, já virou aquele doce de leite. E a gente comia. Era assim que funcionava. Agora a gente aprendeu a ler rótulo. Só que, na verdade, nós temos um rótulo para ler. Só ler. Se faz bem ou se faz mal. Você continua podendo decidir. Você continua. Estávamos com um casal lá de Aracaju, filho do pastor Raimundo Pinto lá, estávamos sexta-feira, e eles estavam em São Paulo e falaram, notei uma coisa nesta cidade, os jovens fumam muito. Ele diz, lá no Nordeste, no Aracaju não fumam, é mais pessoas de idade, igual a minha geração foi doutrinada a fumar. A gente ganhava cigarrinho de chocolate quando era criança, porque nós fomos ensinados a fumar, não fumo, mas nós fomos ensinados, era uma coisa comum. Agora hoje já não é mais, só que os jovens aqui fumam. E daí qual é a conclusão? Não adianta falar que faz mal, que tem câncer, não adianta. Vão fumar do mesmo jeito. Por quê? Porque é servo do pecado. É servo daquilo que faz mal. E nós, cristãos, os crentes, temos que falar, se isso faz mal, eu não quero. Eu não procuro ficar rico. Você também não? Porque se deseja ficar rico, vai cair no laço, hein? Tá? Se deseja ficar rico, vai cair no laço. E o laço até tem nome, né? Hoje, o laço sempre começa com bet. Bet algo que não sei, bet aquilo... E é um laço muito bem feito. Porque ele já começa, te dou R$300, te dou R$500 para você pôr o pé no laço. E o pior, tem gente que põe. Se você é cristão, você é crente, e está com o pé no laço, tira de lá. Porque você não gasta dinheiro daquilo que não é pão. Você não quer ficar rico? Você não quer ficar rico? Quer cair no laço do diabo? Então sai daquilo. Para de jogar. Se você está jogando. Porque, irmãos, quando você, hoje, nos dias atuais, você e o computador sozinho, faz muita coisa errada, hein? Só vou te falar uma coisa. De vez em quando, tem os hackers lá que eles invadem os sistemas do computador e descobrem as coisas. Você tem um Deus que ele já sabe, sem invadir o seu sistema. Então, quando você está sozinho no computador, lembre-se que tem um Deus olhando. Lembre-se que tem um Deus olhando. Eu falo isso porque eu tenho comentado muito com o pastor Neil. Nós aqui na igreja, em qualquer lugar, a sociedade está aqui, a gente viu nas eleições. A gente tem pessoas que votam em um, votam no outro, chega até a brigar, fala, mas crente vai brigar por causa de política? Se Jesus não brigou por causa de Pilatos? Mas tem crente que briga, fala, não me conforma, tá bom, briga, mas não vou entrar nesse assunto. Porque briga depois comigo, quero que brigue comigo. Tem crente que briga? Tem. Tem crente que consome? Tem, exagerado. Tem crente guloso? Tem. Será que tem crente jogador? Vamos para o próximo versículo. Vamos lá, capítulo 2 de Salmos, e vamos no verso 4, o que Deus vai fazer. E aí você tem que tomar cuidado. Olha o que ele diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Irmãos, a zombaria do Senhor significa o seguinte:
Não adianta você contender contra Deus. E quanto mais desafia, a ideia aqui não é de um Deus que tem prazer em zombar, em satirizar você, não. É um Deus que não se importa quando você quer atingi-lo, porque ele sabe que nada vai atingi-lo. Vamos lembrar da invasão assíria ou do cerco assírio no Reino do Sul. Eles se reúnem e eles dizem assim para o rei Ezequias: seu rei não vai te livrar não. Não tem rei que livre da minha mão. E ele começa a contar todas as vitórias dele. Esse texto é um pouco longo, mas eu vou ter que ler para você entender. Vá comigo lá em 2 Reis. Segundo livro de Reis, logo no capítulo 19, segundo livro de Reis, capítulo 19, verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem meus pais destruíram, como Gozã, Arã, Rezefe, aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Eu vou continuar a leitura, mas pense, você recebe uma carta dizendo: está vendo como você vai perder? Dá uma olhada ao redor. Nenhum deles conseguiu me vencer. Não tem jeito de você ganhar. Não se deixe enganar. E o que Ezequias faz é o que nós temos que fazer. Ele vai perante o Senhor. Por quê? Porque o Senhor simplesmente se ri. Ele ri dessas ofensas, porque comparar o Deus verdadeiro com outros deuses é ridículo. Não existe, irmãos. Não existe, só tem um Deus. Só tem um Deus verdadeiro. O resto não existe. É só isso. Continua. Verso 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que era o invasor, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdadeiramente é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Irmãos, o problema é esse. Os ídolos, os falsos deuses, eles têm certo poder, eles criam alguma coisa, mas eles não existem de verdade, porque somente Deus permite. São os espíritos que Deus permite que hajam, mas eles não são deuses, porque só existe um Deus, e Ezequias sabia disso, e na sua oração, ele disse: Senhor, olha, eles não eram deuses, o Senhor sabe que não eram, e daí ele suplica: agora pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra, que só tu é o Senhor Deus. Então, Isaías, o profeta, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti.
A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e erguestes os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes e aos lados do Líbano, e cortarei os teus altos cedros e as tuas mais formosas faias, e entrarei nas tuas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas estranhas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o faz vir, para que foste tu que reduzistes as cidades fortificadas a montões desertos? E eu vou descer um pouco mais. Verso 28, por causa do furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e os meus freios nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Sabe o que acontece depois? Sabe o que acontece depois? Dá um pulo lá para o verso 35, de 2 Reis 19. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Como disse Jó, eu já li, irmãos, quem contende com Deus e ganha, não é incomparável, não adianta. Mas pense nisso, reforce a sua fé nesta noite, reforce, não deixe as coisas acontecerem ao redor. Você pensa, porque as pessoas elas colocam, e não é que a mídia a mídia é enganosa, como tem lá. Não, irmãos, é que as empresas de jornalismo, elas são empresa. Toda empresa tem que ganhar dinheiro. Tem que vender as notícias que vão vender. Nós temos só que tomar cuidado se as notícias nos interessam ou não. Hoje, nós temos duas coisas. As Olimpíadas, acho que encerrou hoje, né? Encerraram hoje. E o avião que caiu, realmente. Mas, irmãos, quinta-feira passada, o nosso missionário que a gente ajuda aqui, esporadicamente, o pastor Rafael, ele falou, teve um terremoto aqui no Japão, escala 7.1. Eles estão esperando algo parecido com o tsunami no Japão. E daí a gente não fica sabendo. Ou, se fica sabendo, é aquela notícia aqui, passa rapidinho. Irmãos, preste atenção no que interessa. No que interessa. Vão te vender o que quiser. O que quiser. Vão te vender circo e pão velho. Mas preste atenção no mundo, nas coisas. O Senhor Jesus está voltando. E é isso que temos que nos atentar. Temos que nos atentar à volta de Cristo. E é por isso que aqui, Ezequias, o que ele faz? Vamos trazer para os dias atuais? Ele fala, tudo isso que está dando no jornal pode ser verdade. Pode ser verdade. Elas é verdade. Tem Olimpíada, mas o que ele não sabe é que tem um Deus. O único Deus poderoso que está tomando conta de tudo. É isso que tem que saber. E por isso que volta lá para o Salmo 2. Vamos voltar para lá. Por isso que diz que eles, que o Senhor Deus se rirá deles. Que não tem como afrontar o Deus vivo. E a sua vida, ela está entregue ao Deus vivo? O que pauta as suas decisões? O que dirige a sua agenda? É o louvor a Deus? É isso. Pare de sofrer. Busca primeiro o reino de Deus, é o único Deus verdadeiro. É o que vai dar certo na sua vida. Ezequias foi no lugar certo, e você está indo no lugar certo? Onde você está procurando soluções para os seus problemas? O Salmo 2 está nos falando isso. Quando as pessoas querem se livrar do jugo, se livrar da ordem do Senhor, o Senhor zomba dizendo, não vai dar certo, mas se você quer, não seja zombado. Não, obedeça ao Senhor. É isso que está nos falando o Salmo. Continuando aqui. No verso 6, ele diz assim, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião.
proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E aí, é uma referência messiânica, diretamente falando de Jesus. E quem nos diz isso, lembra que o Salmo, para que os teólogos considerem messiânico, tem que fazer uma referência direta ao Messias e tem que ser mencionado ou interpretado no Novo Testamento. Então, aqui, quando você vai para Atos, que é o outro texto que eu já li, Atos 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 29, e havendo eles cumprido todas as coisas que estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia e Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo: meu filho és tu, hoje te gerei. Paulo está dizendo, está vendo? A morte de Jesus está cumprindo o que está escrito aqui. Decreto de Deus: tu és meu filho, hoje te gerei. O Senhor Jesus é o Messias. O Senhor Jesus é o Rei. O Senhor Jesus é o sacerdote. E não é só lá que é mencionado esse salmo. O escritor aos Hebreus, que eu também tenho uma grande esperança, quase certeza que foi Paulo que escreveu, mas eu não vou discutir com teólogos, que eles sabem mais do que eu não sou teólogo, eu sou só leitor. Vamos lá, Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Quando fala de Jesus, a excelência dele, no verso 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu te serei por pai, e ele me será por filho. Essa é a ideia. Está vendo? O livro, a carta aos Hebreus também faz uma menção nesse salmo, que Jesus é o Messias prometido. Jesus é este que tem o nome mais excelente que os anjos. Nós temos pessoas adorando anjos. As pessoas adoram o que elas querem. O que elas querem. E na ocasião que elas querem. A gente está ajudando o Rio Grande do Sul, né? Bom. E tem que ajudar. Acabou de vir uma tragédia. Pois na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, está sendo levantada uma gigantesca estátua em homenagem a Lúcifer. Gravataí, está lá. Tem um homem lá que está levantando, diz que tem uma religião, eles adoram Lúcifer. Não, é assim que vai funcionar. Que base que eles têm? Eu não sei. Eu sei que eu tenho a minha base. Eles são piores do que os outros? Não, irmão, não são. Ah, pastor, onde já se viu? Onde já se viu alguém levantar uma estátua para Lúcifer? Eu vou mudar a nossa frase, hein? Onde já se viu alguém não aceitar Cristo? É isso que importa. Ah, mas eu não sou adorador de Lúcifer. Não importa se não é adorador de Lúcifer. Se você não adora Cristo, está perdido do mesmo jeito. Porque só tem que pegar a base, é aqui, o manual está aqui. O manual está aqui. Volta para Salmo 2, para a gente terminando, vamos lá. Vamos voltar para Salmo 2. Eu não vou conseguir terminar, não. Vai ficar muito tarde, eu vou parar depois, mas eu vou terminar só a outra menção que tem aqui, vai? Versos 6 e 7. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te
gerei. De novo esse texto. E aqui eu quero dizer para vocês que, além disso, o livro de Hebreus também fala, a carta aos Hebreus também fala, em outro texto, falando de Jesus como sacerdote, que ele está aqui mencionado. Eu deixei Hebreus segurando no verso 1 do capítulo 1, mas vai para Hebreus 5, e aí eu vou tentar terminar por lá, não vou ficar muito extenso, eu não quero ficar tão extenso, mas vamos lá para capítulo 5. Depois eu vou, na outra semana eu continuo, quando eu pregar de novo, eu vou para o 8 e 9, os versículos, mas vamos lá. Capítulo 5 de Hebreus, verso 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, outro salmo messiânico, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu vou parar aqui. Tem uma ordem. Tem uma sequência. O Senhor Deus restaura o ser humano por uma única forma, através do Senhor Jesus Cristo. Só essa forma. É só essa forma. Não importa se adora tal coisa, se é ateu, ou se... Não importa, irmãos, não importa, não tem vários caminhos. Só tem um caminho que é Cristo. É só esse caminho. E é isso que o escritor de Hebreus aqui está falando. Só esse caminho. Ele é o sacerdote, ele é o rei. Eu já falei isso na primeira mensagem minha do Salmo 110, eu falei isso com os irmãos. Ele é o rei, o sacerdote, ele é o único. Só que nós temos que obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Agora, parece que está difícil para os próprios crentes obedecerem os mandamentos. Nós estamos criando. Estamos querendo reinterpretar a Bíblia. Não, eu ouvi esses dias, até mandei para o pastor Nenhum, um pastor famoso aí dizendo, a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, não pode ser igual. Sabe o que eu fico pensando quando eu escutei aquela mensagem, pastor? O apóstolo Paulo estava lendo uma coisa de 4000 anos atrás e ele falou que estava atual. Pensa, quando Paulo está interpretando aqui, ele está interpretando o que Davi falou 1000 anos antes. E estava atual ainda. Por que eu tenho que atualizar a Bíblia? Tem lógica? Não tem, irmãos. Da mesma forma que Paulo fala, isso é atual. Depois de 2000 anos, isto é atual. Não tem que atualizar. Já está atualizado. O problema é que nós temos que seguir o que está escrito aqui, olha. Vou de novo. Sendo ele consumado, Jesus, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Meu pedido hoje, meu clamor hoje é, obedeça a Bíblia. Volta para a Bíblia. Ela é atual. E sabe até quando que ela vai ser atual? Para sempre. Porque no Salmo 119, 89, diz que a palavra é estabelecida no céu, e o Senhor Deus eterno escreveu uma palavra eterna. Não pense que Deus vai falar, desconsidera tudo aquilo. Não. É a mesma coisa que vai acontecer. A única que você tem que pensar só é, não se deixe levar pelas notícias erradas, pelos estudos absurdos que querem desmerecer a palavra de Deus. Só há um caminho, Jesus Cristo. Só há um jeito da sua vida dar certa, é obedecendo os seus mandamentos. Se você ama Jesus Cristo, tem que obedecer os mandamentos. E como eu disse, eu vou continuar depois, não agora. Agora eu queria pensar com você. Um dos mandamentos
que a Bíblia nos diz é que você tem que crer no seu coração para a salvação e confessar com a boca, ou para a justiça, e confessar com a boca para a salvação. Se você não fez, esse é um mandamento, é uma regra, é uma norma, é assim que funciona, é assim que Deus estabeleceu. Deus podia fazer de N jeito, mas Ele fez assim. Então você tem que confessar Jesus, se você não confessou. Uma vez que você confessa a Cristo, nós vamos continuar aquele estudo de manhã, de Pedro, falando em Atos capítulo 2. Quando ele fala se arrepender, depois ele diz, seja batizado. Nós vimos hoje, de manhã, hoje não, semana passada, na ceia, ontem, perdão, nós vimos ontem. Não, tem que ser batizado, porque tem que obedecer. Então, se você já aceitou Cristo e não pediu o seu batismo, tem que pedir, tem que ser batizado. E se você já fez tudo isso, e agora você saiu da igreja, não, irmão, Jesus deixou a igreja. Não seja um crente morador de rua, porque a igreja está de portas abertas para você entrar, não para sair. Entre, volte. Eu vou ler de novo Hebreus e vou terminar. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Obedeça a Jesus Cristo. Aceite como Salvador. Faça o que Ele mande. Cumpra os mandamentos durante o seu dia, da sua vida. Use a Bíblia para tomar decisões. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a ti mesmo. E haja conforme um cristão. Aí Deus se agrada. Continuamos numa outra oportunidade. Vamos orar. E agora eu vou fazer com você uma reflexão minha e sua. Como é que está a minha vida diante da Bíblia? O que eu tenho feito tem agradado ao Senhor? Eu tenho obedecido ao Senhor? Talvez como eu e vários aqui, a gente vem na igreja várias vezes por semana, ou uma vez por semana, ou frequentemente, mas parece que as coisas entram e quando a gente sai daqui, tudo vai embora. Não pode. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é obedecer o mandamento. Jesus é a causa da eterna salvação para aqueles que obedecem. Obedeça a Cristo. Eu analiso minha vida e peço que você analise a sua. E se tiver que tomar uma decisão, daqui a pouco você terá a oportunidade, você poderá publicar sua decisão. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor mova nossos corações nessa noite. Nós queremos ser-te obedientes, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nós sabemos, Pai, que quando desobedecemos tua palavra, nós sofremos. Alguns talvez estejam até te desafiando. E eu te peço, Pai, não os deixe assim, distante do teu amor, da tua compreensão, da sua justiça. Se hoje há pessoas que precisam de declarar salvação, que façam. Se há pessoas que precisam de pedir batismo, que o façam. Se há pessoas longe de ti, longe da tua igreja, longe da tua noiva, que voltem. É o que te peço em nome de Jesus, o Messias. Amém.